Pode Já, botar já você. estamos ao vivo, tá bom? Boa noite. Estamos iniciando hoje mais uma transmissão ao vivo. Então, boa noite para quem está chegando. Sejam todos muito bem-vindos. Eu vou aguardar somente alguns minutinhos para as pessoas poderem ter tempo de ir chegando e a gente não começar tendo poucas pessoas ainda, tá bom? Então, sejam bem-vindos, vamos chegando. Agora nós já temos 3 pessoas. Sejam todos bem-vindos, boa noite. Então, hoje a gente vai ter a palestra. O nosso palestrante dessa noite vai ser o Francisco Moya, agora que apareceu, né? Já estamos ao vivo, tá bom? O aviso de que o Divino Mestre está ao vivo. Então, sejam todos muito bem-vindos. Nós já temos 7, 9 pessoas nos acompanhando, então sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente está dando início em mais uma palestra online. A palestra dessa noite, ela vai ser feita pelo nosso companheiro Francisco Moya, que vai falar sobre conflitos familiares. Então, sejam todos muito bem-vindos. Gostaria de pedir que vocês deixem os seus comentários sobre o que vocês estão achando das transmissões, o que nós podemos melhorar. Deixe perguntas, se vocês tiverem perguntas para o palestrante, seja o de hoje ou de qualquer outro dia, vocês podem estar fazendo as suas perguntas, que se tiver ao vivo, a gente já procura passar a pergunta para ele poder responder. Se for uma palestra gravada, a gente vai procurar estar respondendo num outro momento, mas de qualquer forma, gostaria de pedir para vocês deixar, né, o comentário de vocês, as sugestões. É muito importante a gente saber o que vocês estão achando, o que vocês têm de opinião quanto ao palestrante do dia. Então, tudo isso é muito importante que vocês estejam comunicando conosco, mandando as suas impressões, o que vocês estão achando disso tudo, tá bom? Então vamos iniciar fazendo uma prece para que a gente possa começar a palestra, né? Então vamos fechando os nossos olhos, fazendo uma respiração bem profunda. Vamos acalmando a nossa mente, os nossos corações. E vamos agradecendo por nós estarmos reunidos através da internet, que nos conecta, que permite que possamos continuar unidos. Vamos agradecendo pelo amparo que nós recebemos através dos nossos mentores, agradecendo ao nosso alimento, ao nosso trabalho, agradecendo a família que nós constituímos, a família na qual nós reencarnamos. Vamos agradecendo e com nosso coração repleto de gratidão, vamos pedindo a Deus que nos envolva nesse instante, nesse momento, em fluidos e vibrações amorosas, para que nós possamos estar nesses próximos minutos presentes de corpo, de alma, para a mensagem que o nosso companheiro preparou com tanto amor, dedicação, agradecendo ao nosso palestrante que está doando o seu tempo para estar aqui conosco e pedindo que ele seja amparado nesses próximos minutos, que toda essa transmissão possa ocorrer em paz, em harmonia e que ela possa auxiliar aos nossos corações.
Que a paz e que o amor de Deus esteja conosco. Que assim seja. Então, agora nós já temos 22 pessoas ao vivo. Agora, então, vou colocar para vocês, né? Vou chamar o Francisco, o palestrante dessa noite. Então, Francisco, agora é com você. Uma boa Boa palestra. noite. Obrigado, Carol. Boa noite a todos. Vamos lá. Bom, primeiro eu agradeço a presença de todos que estão aqui nesse momento, que a gente realmente tenha todo o apoio do nosso plano espiritual, né, do apoio da nossa casa também, que é o Divino Mestre, né, dos nossos mentores da casa, que eles possam de alguma forma colocar também minha boca, somado ao todo o trabalho que fiz aqui nesse momento, tentando passar uma mensagem boa para vocês. Por experiência, digo que eu tenho nenhuma em live. Então, com muito amor, com muito carinho, tentarei falar de coração para vocês. De vez em quando, os assuntos que vou colocar aqui, eu misturo bastante uma parte do conforto, uma parte do consolo, uma parte técnica. Sou engenheiro, é muito difícil sair de mim isso. Sou um cara que pesquiso, de uma certa forma, alguns conceitos científicos das coisas também. Eu gosto de dar uma misturada nos assuntos e conversar um pouquinho com vocês, tá bom? Que a gente possa ter uma excelente noite aqui de apresentação. Como disse a Carol, qualquer pergunta vocês colocam na live, e ela no chat, e ela vai, com certeza, passar para nós. Bom, vamos começar com o slide aqui, eu vou colocar o slide ao lado, eu vou tentar, de uma certa forma, narrar as informações. Hoje, o tópico, na verdade, é conflitos familiares, e eu vou tentar focar no que nós necessitamos de colocar de resiliência dentro de nosso coração, dentro da nossa alma, dentro do nosso espírito, o perdão das ofensas e as reconciliações como base para essa nossa dissertação que nós vamos dar aqui agora, nesse momento, tá bom? Bom, o que nós estamos falando de uma certa forma? Eu sempre gosto de começar qualquer apresentação que eu vou dar, deixando claro o conceito do que nós estamos falando. Nós estamos falando de conflitos familiares. Então, a primeira coisa que eu vou tentar é dar a noção do que é conflito, do que é família, né? Dentro de uma visão espírita. Nós estamos aqui fazendo uma apresentação, né, dentro de uma casa espírita. Mesmo que nós não estamos lá presente, eu me sinto dentro da casa, passando com amor, com carinho para vocês. Então, dentro da parte de conflitos, né, a gente pensa assim, todos os seres possuem conflitos, o conflito é existencial, é do ser, é uma questão que está dentro de nós sempre. Bom, se isso acontece, né, a gente tem que pensar, se é uma coisa, se sempre todos os seres têm conflitos, então a gente poderia dizer por uma condição de análise que os conflitos são normais. Eles são normais mesmos? Eles são dos seres humanos? Talvez aí está um pouco a questão e o que nós vamos estar trabalhando um pouquinho mais. O ser humano, por essência, ele tem essa visão, né, de identificar o não e o sim, entender o que é o correto, o que não é o correto, de tentar analisar profundamente o quanto eu estou certo. E é isso que a gente consegue ver nos conflitos. A maior parte do inicial dos conflitos, ele está na visão de dois certos, ou podemos dizer, na visão de dois errados, né? Mas aqui, essa figura, ela mostra exatamente esta questão. Eu gero o conflito a partir do momento que a pessoa não aceita o que eu entendo como verdade, como o meu certo. Bom, vamos deixar que a gente vai falando. Isso acaba gerando o quê? Conflitos pessoais, né? Conflitos internos profundos, e esses conflitos internos acabam sendo externados para as nossas relações, efetivamente. E muitas vezes o que a gente está tentando fazer aqui hoje é relacionar o que nós podemos trazer de bom, né, ainda mais nesse período, e a gente olhando essa imagem, né, um período tão duvidoso, né, tão incerto como nós estamos vivendo nesse momento, o que vai ser, né?
para que estou aqui, condições filosóficas estudadas, né? Por que vim, para onde vou, o que estou fazendo aqui, qual a minha função. Isso gera conflito interno, e quando tenho conflito interno, eu acabo externando isso de uma certa forma para o mundo. Então, e aí entra o papel da família, né? Porque se é um conflito familiar, e é isso que nós vamos estar falando agora, o que acontece? Quando a gente pensa na luz da reencarnação, né, a gente entendendo a família numa visão espírita, na luz da reencarnação, né, a gente tem perspectivas um pouco novas, um pouco diferentes, né? E essa perspectiva que a gente, de uma certa forma, desenvolve na vida, né, ela coloca assim, né, a reencarnação nos esclarece que a existência da família espiritual não é formada ao acaso, por sorte, sem planejamento. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que estamos vivendo com pessoas em nossas famílias que não são estranhas a nós de outros momentos além dessa própria existência que estamos agora. Então, na luz da reencarnação, a existência familiar é algo que, de uma certa forma, foi um pouco planejada, ou muito planejada, entendeu? E ela pode ter sido ou não colocada por sorte ou por misericórdia divina, te colocado numa ou na outra família para aprender, para vivenciar, para evoluir, para N coisas que a própria situação, estando em família, se relacionando em família, nos trazem no dia a dia. Bom, a nossa família espiritual, ela sempre está com a gente também, né? Se a gente imaginar que nós estamos aqui, né? Essa figura, ela mostra bem, ilustra bem a nossa família aqui vivendo, né? E a nossa família espiritual nos acompanhando, nos intuindo, nos inspirando, né? Nos até acompanhando no contexto todo da nossa vida e talvez até nos protegendo, muitas vezes nos protegendo. Então, nossa relação, além da família corporal que a gente entende aqui, né, nessa vida como encarnados que estamos, a gente também tem a família espiritual no nosso relacionamento. Então, a família, né, o lar é planejado e formado pela espiritualidade, assim que ele coloca aqui, né, unindo os que devem aos que têm necessidades. Isso é uma coisa importantíssima a gente entender, porque muitas vezes a gente acredita, né, que a gente está aqui por acaso, ou a gente está numa família, por que eu estou nessa família? Aquele primeiro questionamento de vida, né, será que eu estou na família certa? Será que não é raro o lugar da minha família, né? Será que não, de uma certa forma, não me botaram no lugar errado? Não, não. Muitas vezes a gente tem essa necessidade e muitas vezes tem pessoas que devem e se colocam à disposição para se ajustarem em relação à própria situação da sua existência, servindo de apoio, de ajuda a outros necessitados que precisam estar aqui nesta vida melhor. E isso acontece na família o tempo inteiro, esse encontro de devedores e necessitados, né? Mas, coloca aqui, né? Lembrando que os necessitados sempre também podem estar doando, né? E no fim a gente acaba percebendo que a nossa família é algo super normal como essa aqui, né? Para quem está enxergando, com certeza, e vendo na live, a gente está enxergando uma imagem bem interessante. Por quê? Porque a família da gente é isso, né? São pessoas normais, anormais, pessoas iguais, diferentes, pessoas na mesma casa, na mesma mesa, tendo as mesmas relações e, de uma certa forma, se amando, se odiando, se relacionando e se conflitando, que é esse o tópico do assunto. Essa família que está aqui jantando nesse momento, que parece a nossa, de todo mundo, ela tem um conflito pessoal? Pode ter conflitos, pode não ter conflitos, pessoas que estão aqui atrás da câmera, e é isso que nós vamos começar a conversar um pouquinho aqui agora. Então a família, né, de uma certa forma espiritual, está unida por várias e várias encarnações no nosso entendimento espiritualista, né, para tratarmos dívidas, renovarmos o amor e evoluirmos em conjunto. A ideia dessa união familiar não é uma união para gerar conflito, mas ela é uma união
para se ajustar, para se renovar, para se amar e para evoluir. Então, nesse tópico, a gente tem que imaginar o seguinte: para mim, a vida espiritual é exatamente isso, a imagem do enlace de almas, o enlace de espíritos, vivendo juntos, encarnações após encarnações, com amores, com dificuldades, com desejos, com tudo que, de uma certa forma, a vida corporal nos traz e também a vida nos espirituais também nos relembra no nosso dia a dia, pela nossa intuição, pela nossa inspiração e pelas nossas lembranças inconscientes, vamos chamar assim, né? Pelo que está dentro de nós. E essa evolução, ela é essa caminhada, essa bela caminhada, bonita, alcançando cumes diferentes, juntos, um ajudando ao outro. Essa é o desejo de todas as famílias, né? Mas muitas pessoas se veem nesta família, né? Amarrados, acorrentados, num caldeirão fervendo. Isso aí é uma tábua, né, que está aqui em Catalunha, né, na Espanha, e ele mostra exatamente uma família, de uma certa forma, acorrentada, e se vocês olharem no canto à esquerda em cima, tem uma chave dourada. E essa chave dourada, ela está lá à disposição de todo mundo, para que esse acorrentamento acabasse de uma certa forma. Ele está diretamente ligado ao diálogo, ele está diretamente à libertação, está diretamente ligado ao envolvimento real. E a gente sair dessa condição, porque não é essa condição que a gente quer, mas de vez em quando a gente se coloca, a gente sente, a gente percebe que está nessa situação. Bom, e muitas vezes a gente está nessa situação de tal forma que a gente se sente enterrado dessa forma. E olha que interessante, nós estamos numa família, aí a gente se imagina numa situação como essa, né, em situações conflituosas, em situações que geram até desapego à própria vida, situações depressivas, ansiosas, situações de N ajustes que precisam ser feitos. O que acontece nessa situação, gente? As pessoas querem e pensam até em desistir da vida. O conflito ele pode ser tão sério e a falta de enfrentamento que a gente não dá a esses conflitos pode ser tão sério que o sentimento que eu posso ter na minha vida é exatamente esse, de prisão, acorrentamento, de desespero. Mas existem outras visões e as pessoas começam suas vidas e elas encaram suas vidas, elas se evoluem momentaneamente. Bom, muitas vezes é só questão de aceitar ajuda. O começo do conflito, ou o começo do término do conflito, ele pode estar simplesmente a partir de uma coisa muito simples, que é aceitar ajuda de quem tem uma visão mais ampla de tudo que está acontecendo. De gente que está um pouco mais em cima, que já passou por problemas e que tem situações e visões um pouco melhoradas. E de uma determinada forma, as pessoas que aceitam mais essa visão acabam permitindo-se evoluir, subir, galgar outros cumes e outras sensações. Nós temos as relações, né? E as famílias começam nesse momento, não começam, gente? Eu saio de uma família para começar a criar uma segunda, ou para dar continuidade numa família. Independente de discutir quem vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? Vamos supor que uma família começa nesse momento, um momento de felicidade, um momento de festa, um momento de tranquilidade. Tive várias pessoas falando que esse é o começo da prisão, mas brincadeira, não é, porque se a gente entender direito, tem muito amor, muita coisa para se dar nesta relação, que de vez em quando é conflituosa, sim. E a relação, quando a gente casa, é lindo, maravilhoso, e daqui a pouco a gente se vê como dois porco-espinhos, né? E é engraçado, se a gente imaginar, né, se a gente pensar fora do tema aqui, como que dois porco-espinhos se relacionam, né? Como eles procriam, como eles têm filhos, como eles conseguem administrar sem conflitos as suas diversas dificuldades dentro do relacionamento. Eles acham o seu meio, o seu caminho, como eles
o relacionamento deles acontece, como eles sobrevivem a isso. Isso, de uma certa forma, é uma coisa para ser aprendida, porque independente das suas situações, né, a gente tem problemas para todos os lados. Todo mundo tem as suas dificuldades, seus problemas e as suas dificuldades. Bom, casamos, temos nossos filhos, momentos maravilhosos de felicidade. Eu, graças a Deus, tenho 2 filhos, um terceiro que é um considerado como um filho também, que é meu enteado, né? Tenho 4 netos, e eu já passei por essa situação e vou dizer para vocês de amor, com amor e carinho, é o momento mais lindo da vida. E a partir do momento, isso é um momento único, né? Aí você começa a viver o encanto de uma nova criação, o encanto de ser a pessoa referência de outras pessoas, que independente de ter relacionamentos conflituosos ou não, você passa todo o seu conhecimento adquirido e toda a sua situação de vida, né, para esse lar que você está criando, para esse momento de vida que você está criando, essa contribuição evolutiva que você vai dar também para esses novos seres que nasceram, né, esses espíritos que vieram começar uma nova jornada sobre seus cuidados, sobre os cuidados, no caso eu como marido, né, minha esposa, um relacionamento qualquer, um relacionamento homoafetivo, um relacionamento que seja neste mundo. Existe a responsabilidade do cuidado e de evitar exatamente os conflitos familiares, mesmo sabendo que eles vão existir sempre. Bom, e a gente forma a nossa família, né? E a nossa família, muitas vezes, pode ser uma família feliz assim, mas com todas as dificuldades, né, necessárias. A dificuldade da idade, né, do cuidado necessário que a gente precisa da idade, né, a alegria e a inconsciência de infância, nós temos a necessidade do trabalho, a necessidade de formação de uma família, a necessidade de convivência. Aí que está o grande trunfo. E é a partir desta família que talvez a palestra comece efetivamente. Porque eu quero primeiro, eu posso falar de conflitos, mas eu tenho que dizer de várias coisas, seus problemas, suas causas, né? Suas verdadeiras causas que eu vou colocar, mas eu quero primeiro dizer para que fomos criados. Porque se a gente entender o motivo efetivo por que fomos criados, a gente vai começar a entender por que a gente tem que evitar os conflitos. Bom, se a gente pensar aqui, o ser humano, né, ele é considerado o ápice da criação divina, o ápice da criação de Deus. E ele foi criado e vocacionado para quê? Para a transcendência. O que é transcendência? Transcender, passar, evoluir, mudar de fase, crescer. Ele vem para esta vida, para esse crescimento pessoal primeiro, certo? Esse crescimento social, que é a necessidade do envolvimento pela lei da sociedade, essa lei que você se obriga a se envolver com as pessoas para viver em sociedade, e por que não crescer espiritualmente, que é mediante a todos os teus aprendizados, transcender, voltando cada vez à vida espiritual com mais e mais e mais conhecimento. Bom, se a gente pensar aqui, né, nós, né, constituídos da mais alta dignidade que Deus nos deu, né, fomos dotados da razão, que é uma coisa muito importante, uma faculdade extremamente importante, da inteligência e da liberdade, que é o livre-arbítrio que nós temos. Isso Deus nos dá e nos deu como, vamos dizer assim, como benefício, né, como uma situação onde ele te coloca na vida, né, e fala assim, ó, te dou toda a condição necessária, toda a base, todo o lastro necessário para que você possa ter uma boa vida e, né, viemos aqui com a proposta e o plano de Deus, com a finalidade de sermos felizes. Porque o caminho de tudo que nós estamos fazendo aqui, Deus só quer uma coisa para nós. Deus só quer que a gente seja feliz, com todas as nossas dificuldades, com todos os nossos aprendizados, porque a fé que temos em Deus e a fé que devemos ter em nós, na nossa vida e tudo mais, ela está ligada diretamente a essa fé, a essa crença de que independente do caminho, vai dar certo. Independente. Com todas as dificuldades do mundo,
numa visão espírita, ela te traz essa condição de aprendizado continuado e constante. Bom, então por quê? Se a gente veio para ser feliz, veio para transcender, a gente é o ápice da criação divina, temos razão, inteligência, liberdade, livre-arbítrio, por que temos conflitos? Por que existem os conflitos? É uma grande questão, né? Então, o que acontece? Quais são os motivos comuns dos conflitos familiares, né? Então, a gente tem problemas financeiros, disputas por poder, né, de uma certa forma, dentro da nossa casa, disputas do poder dentro de todas as nossas relações, aceitação da liderança, aceitar ser liderado, querer ser o líder, né? Nós temos o estresse ocupacional, né, com as dificuldades na própria adaptação à realidade da família. Muitas vezes a gente não estava preparado para casar, a gente não estava preparado para se relacionar, a gente não estava preparado nem para ser filho. E a gente está nesse processo evolutivo, e esse estresse que tem essa ocupação de viver em família, muitas vezes é o próprio motivo. Rivalidades novas e antigas, somos espíritas, ou pelo menos a maior parte das pessoas que estão aqui, se não simpatizantes, né? As rivalidades novas são geradas nesta vida, as rivalidades antigas é o que vem de outras vidas, para que com amor e pelo amor a gente consiga resolver e partir para essa evolução em conjunto a partir da troca e do aprendizado continuado e conjunto. A gente pode ter motivos como agressões físicas ou morais, né? Isso é perda da paciência nos relacionamentos, né? A gente perde a paciência, a gente sempre acha que um é mais evoluído que o outro, a gente não tem a condição de perceber que todos estamos aqui em aprendizado, em constante aprendizado. Doenças debilitantes, as doenças elas são extremamente conflitantes, tira o nosso livre-arbítrio, tira o nosso poder de viver nossa vida. Nós que temos que cuidar de outras pessoas, muitas vezes a gente se autodebilita, isso gera conflitos. Aí é você que cuida da mãe, mas o irmão não, né? E assim funciona, né? Todas as relações, de uma certa forma. Se a gente pensar a adicção, são vícios diversos, vício da droga, do álcool, vício do sexo, vício do vício, vício de ter vício, né? Vício de televisão, vício de viver negativamente, vícios, adicções gerais, né? Geram conflitos, problemas sexuais, emocionais e físicos, também gera problemas familiares. E eu poderia aqui fazer uma lista enorme de motivos, mas eu quero passar muito rapidamente a isso, porque o problema, ele tem uma causa. Não existe problema sem causa. E eu quero trabalhar mais nas causas com vocês hoje, para tentar dar motivação, consolo, para que vocês percebam que tem um caminho para que a gente possa evitar, sim, o conflito familiar. Bom, e quais são as principais causas, então? Eu vou falar uma coisa aqui de coração para vocês. Eu listei isso aqui, não é de nenhum lugar, eu tirei da minha cabeça, tá bom? Mas eu tenho uma convivência um pouquinho. Eu já venho de um segundo. Eu estou no segundo casamento há 18 anos, graças a Deus, vivo muito bem nesse momento. Eu venho de um lar desfeito também, que eu tive uma separação anterior. E hoje, com o crescimento, com o estudo, com a educação que a gente adquire na cabeça, né? A partir ou do espiritismo, ou da própria evolução da gente, do dia a dia, né? A gente percebe que os atos que cometemos no passado, eles são. Os motivos do passado, eles são, de vez em quando, meio irrisórios. E aqui eu leio isso aqui, ó, independente das causas, né, que é o que eu estou colocando aqui. Os conflitos familiares têm sempre em sua base, a construção ao longo dos anos. Ele é algo construído, ele é algo cativado, ele é algo que demanda muita energia da gente. A gente vai errando muitas e muitas vezes um em cima do outro. E parece isso ser engraçado, mas não é. Ele é seríssimo, porque a gente tem que ter muito esforço para fazer as coisas darem errado também, entendeu? E essa construção é uma dinâmica de silenciamento dos conflitos e manutenção das tensões. O que é isso? Eu mantenho as brigas, eu dou manutenção nas brigas e faço o silenciamento dos conflitos, que é, eu tenho o meu conflito comigo, com meu parceiro, com a minha família, com meu irmão, com todo mundo que convive comigo, e eu não converso sobre aquilo. Eu internalizo aquilo de tal forma que eu só mantenho a tensão. Eu prefiro não me relacionar com as pessoas.
E esse silenciamento dos conflitos, ele é extremamente importante para a gente. Entender que o diálogo começa sendo o nascedouro, a falta do diálogo, a falta de se expor, a falta de se colocar à disposição de um possível perdão a partir de um diálogo, certo? Ele gera esse silenciamento do conflito. Então fica aquela casa que ninguém se fala, né? Fica aquela tensão absoluta e você acaba não sabendo nem para que lado correr. E desta forma, né, as causas têm uma característica comum, a dificuldade da expressão, que é essa falta de falar, né, as tensões internas, a família não se conversa muitas vezes. Então, nesse caso, como eu coloquei aqui, não é um lugar onde as dificuldades podem ser expressadas. E é interessante, eu vejo um filho falando com o amigo, mas não fala com a mãe, não fala com o pai, não fala com o irmão. Ele fala no Facebook, como estamos aqui, certo? Esse diálogo, ele conversa lá, se expõe no Facebook, se expõe num programa de televisão, mas ele não vai lá e conversa com o pai, com a mãe, com o irmão, com a avó, com a tia, com a tia. Então, as principais causas dos conflitos familiares começa-se no diálogo, na falta de expressão. E por que isso acontece, né? Então, quais são essas verdadeiras causas? Por que isso acontece? A primeira atitude que eu coloco aqui é o próprio medo. O medo de se expor, o medo de perceber que está errado, o medo de uma certa forma, se relacionar. As pessoas hoje em dia estão com medo de se relacionar, de se redescobrir como ser humano, de perceber que pode ser que ela tenha falha sim. E esse medo aprofunda de tal forma nas pessoas que elas acabam não se predispondo a esses diálogos, a essas ações, né, que motivam o término do conflito, os perdões, né, e as reconciliações. Então, a falta do diálogo, né, com escuta ativa, porque o diálogo é isso. A gente tem que ter uma coisa que eu escutei numa palestra no TED, muito bonita até por sinal, e ele fala assim, a gente tem que dar ouvido ao ouvido, né? Essa história da escuta ativa é um ato de escutar, é um ato de prestar atenção. E mais, ele completa assim que a gente, muitas vezes, a gente dialoga com as pessoas preocupado com a resposta, né? Então a gente está lá escutando, preocupado com a resposta, mas na verdade você teria que estar escutando, preocupado efetivamente com o aprendizado que ali está acontecendo, com o entendimento do fato que está acontecendo. E essa falta do diálogo com a escuta ativa, de estar presente efetivamente no diálogo, é uma das coisas que são verdadeiramente causas de conflito. A falta de respeito e admiração pelas nossas raízes, isso eu digo muito claro, porque hoje em dia a gente está tendo um desrespeito. Eu botei uma imagem aqui, essa árvore para mim ela representa muita coisa. Ela está mostrando ali as suas raízes vivas, puxando energia e a vitalidade dessa energia a partir do quê? Da energia da terra onde ela foi plantada, da terra onde ela foi criada, da terra onde ela cresceu. E se eu pegasse essa árvore nesse momento aqui, simplesmente transplantasse, vou arrancar ela e botasse ela em outro local, simplesmente tirasse ela aqui e plantasse ela a 1 quilômetro de distância, sendo outra terra, outra energia, pode existir a possibilidade dessa árvore até morrer. E de vez em quando a gente desrespeita todas as nossas raízes, essas nossas essências, de onde viemos, nossos pais, avós, a nossa família, a nossa relação, por que estamos nela? E se a gente pensar ainda numa visão espiritualista, como é o do espiritismo, que a gente sabe que existe uma progressão, uma sequência familiar, né? Da onde viemos, por que viemos, que não viemos ao acaso, não nascemos ao acaso. É muito, muito, muito importante o respeito. E a falta desse respeito, desta raiz, onde pessoas estão buscando o que eu vou falar em seguida sobre o egoísmo, o egocentrismo, a vaidade, elas acham que vieram do nada. E a partir do momento que elas estão frondosas, elas acham que não depende daquela raiz mais para nada. É como se ela conseguisse ser uma árvore andando sobre o solo sem raízes. Isso, para mim, ela é profundamente preocupante. Bom,
Outra coisa que são verdadeiras causas é o próprio ressentimento. E o ressentimento, eu quero deixar bem claro uma coisa aqui, que eu quero tentar gravar na cabeça de vocês, a diferença do ressentimento para a ressignificação. O ressentimento é um ato de ressentir. Eu sinto novamente. É o ato de eu pegar um problema que aconteceu no meu passado com qualquer ser humano, qualquer pessoa que eu tenha relacionamento, e todas as vezes que eu vou dialogar com essa pessoa, eu abro aquela caixinha novamente e ressinto toda a dor que eu senti na época do problema. Como se o tempo fosse único, isso, como se os atos fossem únicos, como se as pessoas não evoluíssem. Ambas, as duas pessoas, as 3, as 5, as 20 que se relacionaram e geraram o atrito, independente disso, todas elas no tempo evoluem. E o ato do ressentir é um ato de autossofrimento. É você jogar veneno para você o tempo inteiro. E o certo seria ressignificar o sentimento, né? Ressignificação, não ressentimento. Então, o ato do ressentimento é uma verdadeira causa de conflito familiar, onde o perdão é inibido, entendeu? Onde tudo é inibido no relacionamento. E o que mais? Principalmente deixei por último nessas verdadeiras causas para mim o egoísmo, porque é daqui que eu vou desenvolver o final da palestra toda. O egoísmo, né, o amor exagerado aos próprios interesses a despeito dos outros, né, de outras pessoas, de outrem, leva o orgulho e a presunção. Então, é o eu mandando em tudo. Se não serve para mim, né, a ideia do egoísmo é para mim tudo, para os meus alguma coisa e para os outros nada. E o egoísta, ele tem essa questão da presunção de ser mais, de conhecer mais, de ter a verdade absoluta, de ser orgulhoso pelo egoísmo, né? Tem gente que tem um orgulho até diferente, né? Tem orgulho de ser humilde, né? Então, alguns orgulhos são complicados. Então, alguns vícios de caráter que dificultam um pouco a própria condição da vida. Bom, e esse egoísmo juntado à família? Então, eu venho trazendo para vocês que, no fundo, esse egoísmo, essa introspecção, eles me geram um problema com família. E aqui vem uma das perguntas do Livro dos Espíritos, pergunta 775, que fala: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Quer dizer o seguinte, eu começo a tomar uma decisão a partir de agora, aonde eu vou relaxar os laços de família. Ninguém mais casa, ninguém mais faz nada, todo mundo por si, não tem mais ninguém por outro, não tenho mais relação nenhuma com ninguém. Beleza? Tudo lindo, tudo maravilhoso. E o que os espíritos responderam para Kardec na época, né? Responderam assim, simples, 4 palavras, uma recrudescência do egoísmo. Nós estamos falando de uma resposta dada em 1800 e, se é a pergunta 772, 1858, provavelmente, 57, 58. Eles só responderam isso, a recrudescência do egoísmo. Bom, o que é recrudescência? Para a gente não ter dúvida, tá bom? É uma renovação, um aumento com maior intensidade, é um estado do que se agrava. Né? Na medicina a gente fala o reaparecimento mais intenso dos sintomas de uma doença, das consequências de uma epidemia após uma interrupção temporária. Então eu tenho uma epidemia, de uma certa forma, ela dá o coisa, cai, e aí eu tenho uma recrudescência, eu volto a crescer essa epidemia de novo. Está num momento bem interessante de conversarmos sobre isso, né? Então ele compara a recrudescência do egoísmo a um aumento da epidemia. É como se a seriedade do egoísmo para o plano espiritual, né, para os espíritos que deram essa resposta, é tão intenso e tão importante que a gente tem que entender o seguinte: se eu relaxar essa questão familiar, eu passo a ter o quê? Um aumento do meu egoísmo, do separatismo, do eu por mim mesmo no mundo inteiro. E esse eu por mim mesmo no mundo inteiro que trouxe, muitas vezes, a gente a situações muito sérias como vivemos hoje. Bom, esse recrudescimento, aqui ele fala assim, então é um aumento do egoísmo, né, que nos leva a vivenciar, né, focados nas paixões materiais, a detrimento das relações humanas. O que é isso? É eu vivo pela matéria de tal forma que é o meu carro, é minha casa, é meu as coisas, e eu relaxo, não quero viver com ninguém, eu quero viver sozinho, solteiro, sem nada. E eu quero ter posse, como se você pudesse levar isso como patrimônio espiritual.
e você não leva nada, na verdade. O patrimônio espiritual seu é a sua evolução moral, o patrimônio moral seu é o amor que você disseminou, que você relacionou com a vida. E o egoísmo não te traz isso, porque ele te traz para um lado muito mais materialista, individualista do eu. E assim começa a ter a dúvida do ser ou ter. O que é melhor? Eu ser ou eu ter? Né? Na minha caminhada, né? Para seguirmos no momento da atualidade. E aqui a gente chega a um termo que eu quero usar hoje na palestra, que chama-se a coisificação do ser humano e a humanização das coisas. Resumindo, eu ter as coisas é muito mais humano do que o ser humano. E essa coisificação, eu vou dar um exemplo aqui. O que é essa coisificação? Simon Cohen, que é um cientista, como eu falei, eu trago um pouquinho de informações cientistas, ele fala assim, afirma que a coisificação do ser humano é gerada pela falta de empatia. E esta empatia que eu quero tentar trazer de remédio para o egoísmo. E ele fala o que acontece, essa coisificação. Então, o que é empatia? Né? Empatia é essa capacidade de reconhecer emoções, pensamentos e sentimentos das pessoas. É se espelhar, é se colocar essa emoção, né, na emoção do outro, né, produzindo uma resposta adequada ao que está acontecendo ao outro. Então, essa capacidade de eu me espelhar na dor do próximo, de ver, de sentir a dificuldade do outro e trazer para dentro de mim isso com a emoção e com o pensamento e com o sentimento correto. Não ser imparcial e não ser egoísta. Então a empatia te leva na contramão do egoísmo, que vai te levar numa facilitação das relações de perdão, das relações onde não são conflituosas. Bom, isso é um livro, está aqui, tá? Não tirei do nada isso, chama-se A Ciência do Mal, de Simon Baron. Só para vocês entenderem de onde vem, ele fala que a empatia é a origem da curiosidade. O que ele fala? São uma compilação de 300 trabalhos científicos em 86 instituições diferentes, onde ele buscava a origem do mal. Por que existe o mal no mundo, né? Ou supostamente esse mal que muita gente entende, né? Que para nós espírita é nada mais como o não entendimento do verdadeiro bem, né? Mas vamos lá. Esse entendimento, essa coisificação, ela é importante. E eu vou dar 2 casos reais aqui. Primeiro, Garotos de Brasília, de 97. Então, eu quero um pouco de paz no coração de vocês aqui, porque em 1997 aconteceu o quê? Né? Alguns garotos andando na rua identificaram um mendigo que estava parado no ponto de ônibus, certo? O que eles fizeram? Eles foram lá, olharam aquilo, deram a volta, foram num posto de gasolina, compraram como que eu poderia dizer assim, uma gasolinazinha básica, né? Premeditaram ali um crime, voltaram naquele posto de gasolina, naquele ponto de ônibus, tacaram fogo, certo? E botaram fogo naquele suposto mendigo que estava ali. Por sorte da humanidade, né? Teve pessoas que enxergaram isso, viram o carro indo embora, pegaram essas jovens, né? Não eram adolescentes, mas eram jovens de classe média, carro zero, tudo lindinho, bonitinho, mas não eram ricos não, classe média. E eu quero deixar bem claro para vocês, o que aconteceu? Eles foram presos. E levados para a delegacia, eles fizeram uma coisa, falaram assim, por que vocês fizeram isso com aquele índio Tapajós, que vocês devem lembrar da história, que era um índio, um cacique que estava lá por uma manifestação e não tinha onde dormir, estava dormindo no ponto de ônibus que estava abrigado. E ele falou assim pro delegado, falou, delegado, me desculpa, eu pensei que era um mendigo. Eu não sei como que vocês se sentem com isso, mas essa é uma observação que a gente tem que parar para entender no mundo atual, porque a coisificação do ser é a sensação seguinte, eu vou tentar pegar aqui na frente para vocês estão vendo aqui na minha frente uma folha de papel, e quando eu pego uma folha de papel e amasso na frente de vocês, a sensação que vocês têm é que vocês não sentem nada, porque é uma folha de papel, certo? E quando a gente coisifica o ser como se fosse uma folha de papel, a gente pode fazer o que a gente quiser com esse ser. E eu vou contar um segundo caso, um caso dos garotos do Rio de Janeiro. Também 5 garotos saindo da balada de madrugada, vem uma mulher no ponto de ônibus, né? Descem do carro, batem nessa mulher, e graças a Deus também alguém viu assim acontecendo e eles foram recuperados. Tinha, acho que um menor ou 2 menores, sei lá.
E foram estudar por que esses mataram, né? Sorte que não mataram a mulher. A mulher era uma empregada doméstica que estava indo para o trabalho de manhã, e a mesmíssima situação, eles chegaram na delegacia, presos, e falaram o seguinte para o delegado: delegado, me desculpe, eu pensei que era uma prostituta. E o que acontece isso? A empatia, ela está diretamente ligada a isso, a coisificação do ser. E aqui um outro cientista, ele fala assim, ó, a coisificação, né, corrobora que a coisificação é uma realidade neurológica, quando por algum motivo ideológico ou religioso transformamos pessoas em objetos descartáveis. Então eu posso externar isso ao que vocês quiserem, gente. E eu vou explicar para vocês uma coisa: a empatia, ela é criada e provada, certo? A partir do relacionamento humano. O relacionamento humano é o que dá a empatia. Tem ciência que mostra que você tem que ter, para ter empatia por um ser humano, você tem que ter, no mínimo, vivenciado 300, 320, 325 emoções diferentes, em 2 sexos diferentes, em 3 raças diferentes. O que significa isso? Que eu tenho que viver com pessoas, vivenciar a emoção das pessoas, para que a partir desse vivenciar dessa emoção, eu passo a reconhecer dentro de mim, desse meu corpo, desse meu aprendizado, a empatia no outro ser. E esse entendimento da empatia, ela se torna neurológica. E é muito interessante, porque quando eu vejo um papel amassado, e eu amassando, o meu cérebro direciona para um lado, e ele fala simplesmente, não é coisa, não tem problema. E se eu estou pegando um cachorrinho bonitinho, lindinho, e eu esmago o cachorro bonitinho, já vem para o outro lado do cérebro, que é da revolta, do ódio, porque eu tenho empatia. E essa empatia é gerada a partir da emoção. E aí você pega hoje jovens que vivem no quarto, jovens que vivem presos no quarto, vivenciando 3.000 amigos, sorrindo, com um sorrisinho lindo no Facebook ali, e de uma certa forma, só tendo aquele tipo de relação, onde eles não têm relação mais familiar, onde as famílias não são mais coligadas, são famílias separadas muitas vezes, onde eles só vivem com a mãe, só vivem com o pai, ou vivem conflitos, e eles não se relacionam, e passam a não ter empatia, e pela falta de empatia passam a matar índio. E eles não são assim do mal, eles só não têm empatia. E a origem do mal, dada pelo cientista, é colocado neurologicamente nessa condição. E essa defesa, assim, coisas podem ser usadas, pessoas não. Portanto, quando queremos usar uma pessoa, coisificamos a mesma para evitar a culpa da emoção. Então é mais ou menos assim, ó. Eu vou sair na noite e eu vou conseguir uma garota. E eu quero simplesmente fazer sexo com essa garota. Então, para mim, eu saio, pego, uso e descarto. E não preciso ligar no dia seguinte. E eu estou falando isso como homem, mas a mulher hoje também está fazendo isso. Ela descarta porque ela coisifica. Então aquela relação que ela está tendo com aquela pessoa é uma coisa, é um ato, é apenas nada mais do que isso. Isso está na relação humana, isso é que está gerando os conflitos do entendimento e das emoções. Bom, então a empatia para mim, que eu quero colocar com você, com o Simon Cohen, ele coloca aqui, e aqui é um grande fecho dessa empatia, ele coloca, a empatia é um solvente universal, pois qualquer problema imerso em empatia torna-se solúvel. Olha só, eu estou pegando um problema e jogo dentro da empatia. Ele é um solvente, ele dissolve. Se eu passo a ter empatia, se eu passo a ter relacionamento, se eu passo a me preocupar com o próximo, independente de quem ele seja, eu passo a não julgar mais. Eu nem julgo, então não preciso nem dar perdão. Eu passo a entender as dificuldades de um mendigo na rua, eu passo a entender as dificuldades de um desempregado que ficou pedindo esmola, eu passo a entender outras situações, porque a empatia do sentimento, se eu estivesse na situação dele, de um viciado, de alguma coisa, como que eu me sentiria? Como eu estaria? E a empatia, colocada em qualquer conflito que a gente pode existir, ela pode resolver N problemas interpessoais, de trabalho, de conflitos políticos ou de qualquer forma. E eu queria colocar aqui, nosso modelo e guia é Jesus. E como que eu consigo, usar a empatia para baixar o egoísmo, para fazer essa baixa do egoísmo? Jesus já deu a nossa lição, ele deu a nossa referência. Ame aos seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem.
Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. São palavras que muitas vezes algumas pessoas jogam ao vento, mas Jesus sempre soube, como governador do nosso sistema solar, da Terra e de tudo mais que nós estamos vivendo aqui, Jesus sempre trouxe para nós a palavra verdadeira lá atrás, tirando aquele período onde a guerra era a única solução para as conquistas de Deus. Ele trouxe o amor para nós, a relação nossa em relação às outras pessoas, o entendimento do que outros vivem. Se eu tenho empatia, talvez eu não tenha nem ter a necessidade de ter inimigos. Bom, tem uma fase que Pedro fala assim, né? Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E ele pergunta. Essa é uma passagem, né? Jesus responde: eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Algumas pessoas procuram que número, vou fazer 70 vezes 7, então, que vai dar 490. Vai achar números. Para a verdade, isso aqui você tem que perdoar sempre. É óbvio que você tem que aproveitar, ressignificar aquele sentido, tentar fazer com que as pessoas aprendam com os erros. Ninguém está aqui para abafar os erros humanos ou das outras pessoas. Mas a partir do momento que a gente tiver empatia, abaixar nosso egoísmo, sermos mais amorosos com as pessoas, a gente passa a não ter nem a necessidade de perdoar, porque, como disse Jesus, você vai entender nesse outro irmão a fase de aprendizado da vida dele, da experiência espiritual que ele está vivendo, e você vai passar a entender que, tranquilo, ele vai aprender. Se não for agora, vai aprender um pouquinho, no tempo ele vai aprender. E nós temos que ser caridosos, verdadeiramente caridosos. E aí, dentro da empatia, para baixar o imundo, vem essa pergunta 886 do Livro dos Espíritos. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus, que nos trouxe essa palavra de empatia em relação ao ser humano? Ele falava assim: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Isso aqui tem um peso muito grande, porque algumas pessoas confundem caridade com beneficência, e não tem nada de ruim ser beneficente. O beneficente é ótimo e tem muita gente sendo necessitada. Mas a verdadeira palavra de caridade, ela está na benevolência, em ser bom para com todos. Nós temos que ser indulgentes em relação à imperfeição dos outros, porque nós erramos também. Nós também erramos. A sensação que tem que quando a gente está julgando uma pessoa, porque a gente culpa uma pessoa, porque a gente não perdoa a outra, que a gente é perfeito. Como que a gente pode ser perfeito se a gente erra todo dia? A gente erra no pensamento, a gente erra nos atos, a gente erra internamente, a gente erra em atos simples e erra em relação às pessoas também. Se eu tenho um ato de ser bom para com outro ser e ser indulgente em relação às imperfeições com ele, o perdão das ofensas, elas se tornam até desnecessárias, como eu digo. E Jesus deixou essa mensagem, ele não falou, dê uma cesta de pão, de comida, alguma coisa do gênero, que não tem nada a ver com a necessidade de pessoas que têm necessidades e essa caridade estar conosco. Mas se eu puder fazer isso, não gasta um tostão, ser benevolente, ser bom para com as outras pessoas, ser indulgente e perdão. Bom, dentro disso, né, ele fala exatamente, Jesus aqui em Mateus, ele fala aqui, reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho. Quer dizer que enquanto estáis com eles aqui, neste caminho, encarnado, porque você tem um problema, resolve com ele agora, para que ele não vos entregue ao juiz. O juiz não vos entregue ao ministro da justiça e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis, daí é a própria existência, não saireis enquanto não houverdes pago o último centil. Olha só que interessante. Se a gente trazer isso para o nosso entendimento espiritualista, a gente simplesmente está entendendo o seguinte, que a sua consciência é o seu próprio juiz. E enquanto você está fazendo mal, e enquanto você não se reconciliar com as pessoas, sua consciência berra, a sua consciência briga, a sua consciência ela te martiriza. Enquanto você não resolve esse problema, essa consciência vai. E se você deixar com que nesse caminho você não cumpra, você volta novamente para a prisão.
E qual é essa prisão? Volta de novo para resolver esse problema. E enquanto você não resolver, enquanto você não tiver acertado esses problemas, esses, vamos dizer assim, conflitos ou essas não reconciliações que você teve, você vai ter que ir pagando. Então, pague, acerte, ajuste, se reconcilie o mais rápido possível. Esse é o recado de Jesus, escrito por Mateus aqui. Bom, eu quero deixar uma coisa aqui, perdoar, o ato de perdoar, eu quero registrar na cabeça de vocês o que não é o ato de perdoar, tá bom? Nós estamos chegando ao final aqui. E perdoar não é esquecer. Quem esquece tem Alzheimer, né? Não temos que esquecer, e sim ressignificar a dor, dar novo sentido à dor do passado, colocando ela como aprendizado do passado. Se eu vivo no passado, eu vivo depressivo, porque eu não consigo resolver aquilo que aconteceu no passado, certo? E ainda não consigo sair do meu passado. Se eu ressignifico a dor e trago aquilo que é o meu aprendizado efetivo para o meu presente, certo? Eu não esqueço a dor, mas eu uso ela como processo que turbina a minha evolução, meu aprendizado e minha vida. Perdoar também não é parar de doer. Perdoar não é parar de doer por quê? Mesmo assim, né, a dor continua doendo. Mas tomar a decisão de viver com aquela pessoa a partir de hoje, e não a partir do momento do conflito, que é o ato correto. Não interessa, aquilo que foi feito por aquela pessoa doeu. Mas o ato do perdoar é o ato de você jogar com o possível aprendizado daquele outro ser, daquela outra pessoa, aprender com aquilo que você efetivamente fez e trazer para você esse aprendizado e viver com aquela pessoa a partir de hoje, não da partir do problema. E o perdão é deixar aquilo no passado, mesmo que aquilo doa. E aí você vive aquele momento a partir de um novo momento. E perdoar também não é esperar o momento da vingança. Isso não é perdoar com piedade, com caridade, com amor, como colocou Jesus aqui, que é o nosso modelo e guia. Bom, então perdoar o que é? Deus olha para nós, né, e nos coloca como constante aprendizes da vida. Quando aumentamos nossa empatia, né, aumentamos nosso poder de nos colocar no lugar do próximo, que é isso que nós temos que fazer, identificando as possibilidades do erro como algo normal, que infelizmente acontece na fase de aprendizado do outro ser. Quando a gente se coloca que nós erramos e também os outros erraram, a gente se coloca num outro patamar de negociação. Né? Então a gente tem que fazer o quê? Buscar o entendimento das leis de Deus, que é esse entendimento do progresso, esse entendimento do amor, esse entendimento do que Deus nos colocou à disposição. Aplicando em nossas vidas e percebendo essa emoção do próximo, quanto ele também está sofrendo pelos erros que cometeu, espelhando os seus sentimentos em nosso coração e percebendo que ele também sofre na consciência dele pelos erros cometidos, evitando conflito e momentos de dor para com ele. Muitas vezes eu tenho que me colocar, será que vale a pena eu brigar com alguém? Será que essa dor que eu vou transferir de mim para o outro também está valendo? Devemos estar ligados com nossos irmãos em corpo e alma, garantindo nossa evolução conjunta, que é aquele caminhar que eu mostrei nas imagens iniciais, sem mágoa, sem agravamentos das nossas dívidas atuais e do passado, permitindo que possamos respeitar a todos, indiferentemente de cor, credo ou raça. O perdão dado é o ato de se livrar das correntes do egoísmo, porque quando nós damos esse ato, nós estamos se livrando da corrente, nós estamos se libertando dessa raiva, desse ódio, permitindo abertura para a reconciliação amorosa. E esse ato de libertar essa corrente é o ato do amor efetivo, e é primeiro o amor para você, esse amor próprio, esse amor dado a ti, do teu coração, porque você só pode dar o que tem. Primeiro você dá amor a ti, permitindo entender que os seres humanos podem errar, depois você distribui esse amor perdoando, se reconciliando e se amando com as pessoas novamente, percebendo que você também pode estar no lugar dela em algum momento, entendeu? Para se reconciliar. Concluindo então, esse é o último slide, tem 1 minuto aqui. Eu entendo que nós devemos buscar em nós e na nossa família o que então? Evitar os conflitos, tratando apenas com as nossas coisas. Sabe o que é isso? Evitar conflito é quando você deixa de se preocupar com a coisa dos outros e passa a se preocupar com a sua própria vida.
Porque muitos dos conflitos que acontecem na vida familiar é quando você passa a se preocupar com a vida do irmão, com a vida da mãe, com a vida do pai, com a vida do marido, com a vida de todo mundo, e passa a não se preocupar com a sua própria. Isso gera conflito, porque a gente para de olhar para nós mesmos e os nossos erros para ver só os erros nos outros. A gente tem que honrar, sim, nosso pai e nossa mãe, porque nós só estamos aqui, vivos, nesse momento, escutando essa live, eu fazendo essa live porque existe um pai e uma mãe, independente de quem eles sejam, dos erros que eles cometeram, ou de qualquer coisa que eles podem ter cometido na vida, se não fosse eles, nós não estaríamos aqui. A gente tem que honrar essa raiz, porque a partir de um amor que aconteceu em determinado momento, num determinado momento de vida, nós estamos aqui tendo a oportunidade dessa vida de amar, de errar, de acertar, de ter todas as oportunidades de tudo que Deus nos deu na nossa mão. Ressignificar os sentimentos em vez de ressentir. Começar a pegar todas aquelas dores e falar, o que eu aprendi com aquilo? O que eu tenho que fazer de diferente? Botar outro sentido naquele aprendizado e partir, e seguir em frente, se reconciliando, amando e se permitindo estar junto com outras pessoas. Bom, ser um ser realmente caridoso, que é o BIP, que é o benevolente, indulgente, perdão. Eu coloquei o BIP para que vocês gravem esse BIP, BIP, BIP na cabeça de vocês. Sejam benevolentes, sejam indulgentes e perdoem, porque nós podemos estar do outro lado também sempre. E trabalhar o aumento da empatia na diminuição desse egoísmo. Todo mundo tem um quê de egoísta. Nós estamos aqui para tentar acabar com ele. Se a gente pudesse ser empático a todos os seres, as pessoas, as famílias, a gente sentir um pouquinho da dor que o outro sente, por tudo, pelos conflitos, pelas dificuldades, pelos traumas, pelas brigas, por tudo. Se a gente sentir um pouquinho do que ele sente, talvez a gente possa ter diálogo e conversar, aumentando o relacionamento familiar, em vez de afrouxá-lo, como é a questão do reconhecimento da família, quando a gente volta para o nosso egoísmo. Que a empatia possa entrar, que a gente possa sentir de fato, isso a gente possa perceber dentro dos nossos lares, nossos filhos, nossos sobrinhos, essas pessoas que de uma certa forma nesse momento estão um pouco afastadas do relacionamento. Nesse momento que estamos aqui em clausura, que não podemos abraçar, não podemos beijar, não podemos estar com as pessoas, né? Não podemos nem ver o sorriso muitas vezes das pessoas, vamos tentar se relacionar, vamos botar programa de vídeo, vamos ver o rosto das pessoas, vamos escutar elas chorando, vamos ter ouvido, escuta ativa, porque se a gente botar o escutar no relacionamento das vidas de todo mundo, a gente vai aumentar a empatia, a gente vai aumentar a benevolência, a gente vai aumentar a indulgência, a gente vai começar a ressignificar as dores, porque a gente vai começar a ter outras coisas, e a gente vai diminuir com certeza os conflitos. Bom, Chico Xavier disse uma vez assim, você não pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas você pode começar agora e fazer um novo fim. Eu acho que a proposta do evitar conflitos em família é esta hoje, é recomeçar, ressignificando, para que a gente possa ter um novo fim, acabando com essa dor consciencial que temos dentro de nós e podemos seguir. Assim, eu fecho com uma oração e vou passar para a Carol, tá bom? Que Deus sempre possa nos permitir, nesse momento, o aprendizado que nos colocou à disposição nessa vida, podendo fazer de nós seres menos egoístas, menos vaidosos, menos personalistas, que possamos ver o próximo mais vivo dentro de nós, que possamos aplicar a escuta ativa dentro de nós, onde podemos fazer de nossos ouvidos ouvirem, onde que possamos fazer o quê? A permissão de encerrar de uma vez por todas essa dor que está dentro de nós e partirmos nesta vida agora, como disse Jesus, para a reconciliação com as pessoas que, de uma certa forma, evitamos os problemas, permitindo os erros, entendendo as dificuldades. Que o amor de Deus esteja presente nas nossas vidas, que possamos ter um final de semana, um feriado abençoado a todos, que possamos seguir em frente por mais esse momento de vida. Muito obrigado, gente. Muito obrigado.
Carol, é com você. Francisco, nós agradecemos pela sua palestra, pelo seu tempo, pelas suas palavras. Nossa gratidão. Eu que agradeço. Tá bom? Vamos agora, nesse momento. Quem não pegou, não tem problema. A gente vai fazer uma breve oração pedindo para a água ser fluidificada e para que a gente possa receber o passe dos nossos amigos espirituais. Nós te agradecemos, Pai, por esse momento, por essa noite. Rogamos que todos nós sejamos envolvidos em fluidos e vibrações de amor que nos tragam calma, tranquilidade, saúde, e que essa água possa receber o remédio que o nosso corpo, que a nossa alma merece e que está pronto para receber. Que a sua paz e que seu amor nos envolva e esteja conosco. Então, muito obrigado, Francisco, e amanhã nós vamos ter duas transmissões, vão ser ao vivo, vai ser pelo Facebook da USE, de São José dos Campos, em comemoração ao Dia do Espírita, né, dia 18, dia de Allan Kardec. Então, às 14 horas, vai ter uma transmissão com um convidado da França, Charles Kempf, e às 20 horas, a transmissão vai ser feita com o Carlos Augusto Abranches. Então, amanhã nós não temos transmissão pelo Facebook do Centro Espírita Divino Mestre, para que a gente possa estar prestigiando essas duas palestras que a USE ela organizou, tá bom? Então, no domingo, às 9h30, nós prosseguimos com a programação, com a palestra das 9h30, que vai ser a Maria Cristina, com o tema sobre a oração, tá bom? Então, que tenham todos uma boa noite, um bom final de semana e muito obrigado por estarem nos acompanhando nessas transmissões. Até logo e até a próxima.